Tô chique demais, né, conta? Você tá chique, você tá chiquérrimo sempre, Renan. Gente, muito bom. Então, são 4h03, a gente pode ir começando o papo, né? Estamos em 33 aqui, daqui a pouco o pessoal vai ter mais pessoas que vão chegando também, né? Mas eu acho que esse bate-papo aqui que nós estávamos antes, né? No chazinho, já vai mostrando um pouco, pessoal, desse cenário, desse segundo encontro de hoje, né? Com a nossa convidada super especial, Ana Paula Rubens Sintra. A Aninha é ex-aluna nossa ali do DQ, pessoal, foi aluna. Ana se formou que ano agora? Não me lembro. 2013, Jô. 13, olha, 13, caramba já, olha como o tempo passa. E é muito legal, né? Porque a gente lembra assim um pouquinho, faz tempo, mas eu acompanhei a Ana um pouco, né, no percurso dela, em algumas disciplinas, e a gente lembra assim de algumas histórias, até do restaurante, não tinha, Aninha, que eu lembrei esses dias, eu falei, nossa, não era... Eu coloquei aqui, Jô. Você colocou, então que legal. Tem uma história aí de um restaurante, mas por que eu me lembro da história do restaurante? Porque eu me lembro de uma menina super aguerrida, que trabalhava de dia, estudava de noite, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre muito solícita, sempre muito querida, sempre muito gente boa, querendo aproveitar de tudo e mais um pouco, né? E essa é a Aninha, Ana Paula. E aí, quando eu pensei em chamar alguém da rede particular, né, essa nossa disciplina, Ana, nós vamos chamando, eu mandei o plano, né, para você, o cronograma. Nós vamos chamando pessoas de diferentes setores, né? Porque a sociedade, a riqueza da sociedade é justamente isso, né? Nós temos setores, temos gente que vai sair do DQ e vai para a escola pública, tem gente que vai para particular, tem gente que vai para a ETEC, tem gente que vai para a indústria, tem gente que vai para a empresa, tem gente que vai fazer outra coisa completamente diferente, né? E os caminhos da vida são esses, né? Às vezes leva a gente para um lugar, às vezes para outro, mas é uma alegria muito grande quando a gente encontra, né, os nossos ex-alunos trabalhando, construindo coisas positivas no lugar em que ele está, seja onde quer que ele vá, levando a qualidade da formação que ele teve, né? E enquanto a Ana falava aqui, ela dizia, não, eu tenho que ajudar na parte de marketing, tenho que conversar com os pais. Eu só ficava me coçando aqui perguntando, Ana, nossa, será que a gente contribuiu em nosso curso para que a Ana, em algum momento, fosse lá fazer também a divulgação da escola? Será que a gente contribuiu no nosso curso para que a Ana fosse conversar com os pais? Olha como, assim, a nossa responsabilidade, né, enquanto professores na universidade, enquanto temos o nosso tempo, enquanto vocês fazem né, a dedicação do tempo da vida de vocês, né, nesses 4, 5 anos que vocês passam conosco, às vezes um pouquinho mais, né, mas nesse tempo em que vocês ficam conosco, o que a gente consegue fazer, né, e como que isso reverbera na vida das pessoas, né. Então, enfim, hoje Ana é professora e coordenadora no Colégio Albert Sabin, no Ceibão, né? Temos, então, o Ceibinho, que é perto do Shopping Iguatemi, e temos o Ceib dos jovens do ensino médio, que fica perto do Ribeirão Shopping, aqui em Ribeirão. Então, são 2 unidades, a Ana trabalha com o ensino médio, né? Que é a formação de vocês do curso de licenciatura e bacharelado, né? Então, Ana, eu super agradeço de antemão o seu aceite, o seu carinho e principalmente o seu tempo, né? Porque você está nos dedicando, que é a coisa mais importante que você tem, que é o seu tempo, né? E para nós é algo muito especial. Nós temos aqui um coletivo de alunos do curso que era só licenciatura, agora chama licenciatura e bacharelado, né? Acho que temos alguém do bacharelado também. Temos 2 alunas que vieram da Exalc, né? São lá da Exalc que participam dessa disciplina também, né? Então é uma grande alegria nós nos encontrarmos aqui nessa tarde de segunda-feira para falar sobre o futuro do trabalho, né? Com tantas inconstâncias aí em nosso país, vamos batalhar, vamos construir, como o Felício nos orientou semana passada, né? Foi o colega que veio semana passada, vamos construir as coisas boas que a gente deseja, né? Vamos imaginar, vamos batalhar, vamos construir. Enfim, uma alegria muito grande. Obrigada, Ana, obrigada, pessoal, pela presença, todo mundo. E olha, se vocês têm questões, vão colocando no chat, ou então vão guardando as questões para colocar depois a gente reserva um tempo para conversar a respeito da apresentação, tá bom? Tudo bem? Combinadinho. Combinado. Então, Ana, fica à vontade. Se quiser colocar a apresentação, falar um pouquinho de você, a gente agradece.
Primeiramente, Joana, eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrada quando você me chamou, de verdade. É, é algo que eu, há um tempo, eu penso, sem brincadeira, Joana, de conversar com você para tentar contribuir com a universidade de alguma forma, né? Porque eu costumo dizer que a faculdade foi a melhor época da minha vida. Eu gostei muito, né, da faculdade, de ter feito o curso. E, e tem algumas situações pelas quais eu passei e às vezes passo também na minha carreira, que se eu tivesse tido, por exemplo, uma aula como essa, eu acho que teria sido menos difícil, né? Eu senti isso, a falta de alguém, de ter algo assim na nossa, quando eu estava na graduação, que é algum trilho, né? Algo assim, que alguém que viesse, conversasse com a gente, falasse com a gente sobre como é lá fora, né? Mas assim, de qualquer forma, a graduação foi uma das melhores épocas da minha vida. Agradeço demais, né, todo o apoio que você me deu durante a graduação. Eu me recordo de inúmeros fatos com você durante a graduação, né? Que, como você disse, era bem difícil, porque trabalhava durante o dia, à noite ia para a faculdade, era toda aquela rotina bem pesada, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim aí no início da apresentação. Vou colocar aqui, pessoal. Eu não estou acostumada com o Meet, tá? Então, eu acho que eu vou apanhar um pouco aqui, viu? De como colocar. Imagina, ele é fácil. Eu estou acostumada com Vocês o têm um Zoom. sistema próprio, né? Deixa eu ver aqui. É só clicar na flechinha no apresentar. Eu sugiro que apresente em Uma tela guia. inteira. Não sei, se for uma guia, às vezes fica pequeno, mas tenta. Espera. Eu te Tela falo. inteira. E É eu que a coloco. única coisa que não é legal, seleciona a tela inteira e clica em compartilhar. Só isso. E aí eu coloco a minha apresentação. Isso, está Aqui. aparecendo, Tá perfeito. aparecendo? Eu não Tá consigo ver o aparecendo. chat. Não consegue, infelizmente, isso, só ocultar aquele ali, E ele não pronto. consegue. Se você quiser tentar fazer pela guia, não me lembro, eu não costumo usar, eu às vezes acho que fica pequeno, mas também é uma possibilidade, que aí você O vai que é, olhar no pessoal. Quer o que é tentar? melhor para vocês? Para a gente, eu acho que esse fica maior, né, pessoal? Alguém tem algum comentário para leitura? Acho que uma questão da guia, o Jô, é Sim. que fica aquela borda preta ao redor. E fica menor para vocês, não? Não, acho que fica do mesmo tamanho, se não me engano. Será? Se quiser tentar, então, passar para a guia, Ana, pode tentar. Peraí. Para o compartilhamento e tenta outra. Deixa eu tentar Isso. aqui. É que eu estou uma guia. Mas aí não aparece. Não dá? Não aparece Certeza? a do. Tá. Vamos sim, vai dar certo. Vai, tá Vai bom. dar certo, vai dar certo. Depois vocês conversam comigo, a gente vai trocando ideia. Tá bom. Olha, deixa eu compartilhar. Então, pessoal, o que eu pensei em falar com vocês é um pouco sobre a minha história, né? Porque as pessoas me veem assim, né? Eu sou professora de Química, coordenadora do SEIB. Eu fiz parte de uma campanha publicitária para a escola em 2019, né? Então, o que muito ao se vê, né? Às vezes é isso, é o glamour, né? É o sucesso, mas não foi fácil assim, né? Eu costumo brincar que a trajetória, ela não foi fácil, né? E aí tem muitos memes que os alunos fazem com a gente, eu acabei aproveitando esse aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Como que foi a minha trajetória, né? Ana, peraí, deixa eu desculpa, só volta um pouquinho naquela. Perdão. É que Volta. aquela imagem. Volta, mais uma. É, Essa daqui, eu não sei se vocês viram, pessoal, mas eu ficava tão faceira de olhar, porque a Aninha estava nos outdoors pela cidade. Né? Então a gente passava nos outdoors e via a imagem dela. Eu falei, nossa, foi aí que eu assim me toquei. Falei, caraca, né? Quantos ex-alunos nossos estão nas escolas e
com esse perfil, com essa pegada, com essa, né? Enfim, com tudo que carrega, né? Você fazer parte de uma campanha publicitária. Então, essas imagens que a Ana está mostrando aqui estavam espalhadas pelos outdoors pela cidade. Eu não sei se alguém chegou a visualizar. Desculpa, eu só queria pontuar que passou rapidinho, mas olha que legal, né? Imagina, Jô, pode me interromper, fica à vontade. Eu apareci nos outdoors com a campanha do vestibulinho, com a campanha para o Sabin Med, né? Nós aparecemos também na Revide, né? Eu lembro de uma situação que foi bem engraçada, que uma amiga da minha mãe veio a Ribeirão e ela estava no consultório médico, começou a olhar a revista e de repente ela me encontrou, né? Aí ela tirou foto, mandou para minha mãe, né? Foi bem bacana essa campanha. Muitas pessoas me mandaram mensagem, né? Na época que viram, né? As fotos dos outdoors ali. Foi bem legal mesmo participar dessa campanha. Eu não achei que viria um reconhecimento tão grande com a campanha, eu aparecendo na campanha, eu confesso isso, porque para mim era algo, tudo bem, vou participar de uma campanha publicitária pela escola, né? Mas não, foi um boom maior do que eu imaginava aí, nesse sentido até. Mas vamos lá, né? Falando um pouco da minha trajetória, tentarei ser breve. Eu acho que alguns de vocês têm algumas dúvidas sobre o que fazer, né? E eu brinco, gente, que eu fiz de tudo na faculdade, né? Eu iniciei a graduação em licenciatura querendo ir para o bacharelado, mas depois eu fui para a iniciação científica, né? E aí eu fui para a iniciação científica com a professora Rogéria, eu passei praticamente 3 anos fazendo iniciação científica com a Rogéria, e aí eu me recordo de uma situação que ela pegou uma plaquinha e falou, isso daqui é o seu tese de doutorado. E eu falei, meu Deus, será que eu quero fazer doutorado? Será que eu quero a carreira acadêmica? E eu pensei, não, eu não quero isso. Da mesma forma que eu não queria mais o bacharelado num primeiro momento, eu falei, eu não quero ir para a carreira acadêmica, né? Ana, como você soube que você não queria a carreira acadêmica? Por trabalhar com a iniciação científica durante 3 anos, você tem uma noção de como é a carreira acadêmica. E eu não, Joana, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra quem vai para a carreira acadêmica. Claro, certíssima. Mas, a Bianca está falando por aqui, certíssima. Mas não era o meu perfil ali, né? E ao mesmo tempo, né, mesmo fazendo iniciação científica, sempre participando das Olimpíadas ali do Sabin, eu participei um pouco ali com o SEIC, paralelamente, eu já era fiscal de prova em algumas escolas, né? Eu começo no Sabin, no 2º ano de faculdade, como fiscal de prova. E eu também era da concorrência, né, do Koch, do Einstein, eu era fiscal de prova e eu acabo me aproximando um pouco desse universo, mas muito pouco, né? Eu não tinha tanta noção do que era esse universo também da escola particular, porque eu vim de escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, eu nunca tinha entrado numa escola particular até essa época de ser fiscal de prova. Então, eu comecei a entender um pouco a dinâmica da escola particular sendo fiscal de prova. E aí eu dou um destaque aqui no meu último ano, que é o ano de 2013, porque, gente, foi um ano conturbadíssimo, né? Por que foi um ano conturbadíssimo? Olha que o bendito do restaurante, né? Eu queria fazer engenharia química, né? Me vem à cabeça, o último ano de faculdade, eu vou fazer engenharia química. Ana, como você passa de engenharia química para um restaurante? Que história é essa? A história, gente, é assim... É aquela confusão que a gente passa, né? E eu ali, numa tentativa de ascensão, né? Não falo social, mas de uma tentativa de melhorar a vida para conseguir pagar uma faculdade de engenharia química, eu mais 2 pessoas, nós abrimos um restaurante no meu último ano de faculdade. Eu me lembro que foi complicado, porque no primeiro momento atrapalhou na construção da minha tese de monografia, né? Mas foi uma tentativa ali de
de olhar para o futuro e tentar garantir o futuro, né? Eu tenho um pai que ele tem uma história com pastelaria, então eu tenho uma experiência nessa área, tem esse espírito empreendedor meio que na veia aí, né? E aí eu acabei, juntamente com 2 amigas, entrando nessa história do restaurante. Que, gente, meu Deus do céu, quando eu olho para trás, eu falo o que eu estava pensando da minha vida, né? É por isso que eu falo, as pessoas me veem no outdoor, mas o que eu passei para chegar até lá, assim, foram situações bem complicadas. E essa do restaurante foi uma, porque eu entro no restaurante e dá tudo errado, mas pense em tudo errado, gente. Mas foi, nossa senhora, deu tudo que podia dar errado, deu errado, né? E aí eu me vejo numa situação assim, imagina, né? Eu tenho uma questão financeira envolvendo essa construção do restaurante, tem a questão da confiança, do profissional, do que eu vou fazer da minha vida agora. Eu estou no último ano de Química na USP, e o que eu faço? E por essa questão financeira, eu me torno monitora do Sabin, porque como eu tinha uma proximidade muito grande com a escola, né? Eu vou conversar com o pessoal da escola e falo, eu preciso, né, voltar a ser fiscal de prova, mas essa possibilidade já não existia, mas havia uma vaga para ser monitora do Sabin. E aí eu vou ser monitora do Sabin. E, galera, entendam o seguinte, ser monitora do Sabin não é a mesma coisa que ser monitora do COC, que ser monitora da FAAP, tá? O que era o meu ser monitora do Sabin? Não é eu não era contratada para tirar dúvidas de alunos. Eu era contratada para pagar a lousa de professor do cursinho, tá? Isso era ser monitora do Sabin. Eu apagava lousa. Eu entenda que a sala do cursinho do Sabin, ela cabe aí até 200 alunos. Então, eu ficava na sala do cursinho e eu auxiliava o professor. Então, eu apagava a lousa, eu ligava o microfone, eu né, aprendi a mexer ali na parte audiovisual, né, de ligar projetor, som e tudo mais, aquela coisa bem básica, mas eu acabei desenvolvendo essa habilidade. E era isso. Só que não era só isso, né? Aí vem a parte do que eu vou tirar de proveito disso, né? Da mesma forma que eu tirei muitos ensinamentos com a minha questão do restaurante, como que eu vou tirar proveito desse ser monitora do Sabin? Porque eu tinha que ficar na sala de aula a todo momento ali, cuidando da disciplina da sala. E eu aproveitei. Por quê? Porque eu vi aula de todos os professores, aulas que eu nunca tinha visto na minha vida, de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso, assim, contribuiu para a minha construção enquanto professora muito, mas muito mesmo. Uma coisa que eu tenho, que eu me arrependo, tá, Jô? Você vai saber o que eu estou dizendo. Eu me arrependo por não ter dado tanta importância às disciplinas pedagógicas durante a graduação. Eita, tá gravado, né? Tá gravado. Eu vou rodar isso daí outras vezes. Tá vendo, pessoal? Presta atenção quando a gente fala. É sério, eu falo isso assim, com o coração muito aberto, Jô. Pode reproduzir em sala de aula. Eu me arrependo por não ter aproveitado tanto as disciplinas pedagógicas, porque quando você vai para uma escola de ensino médio, as disciplinas fazem diferença, elas fazem falta. Então, o estágio, eu não sei como vocês estão fazendo estágio, como vocês levam as disciplinas de estágio. Estou, assim, falando muito abertamente porque eu fui aluna, não há muito, né, gente? 2013 não faz tanto, faz o quê? 8 anos aí, né? Eu me lembro muito bem da minha graduação, da importância que nós dávamos para as disciplinas pedagógicas, a importância que nós dávamos para as disciplinas de estágio. E, pessoal, na hora do vamos ver, na hora de você entrar numa sala de aula para dar aula numa escola como o Sabin, é óbvio que o conteúdo é importante, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a pedagogia, a parte do traquejo, a parte da experiência, a parte pedagógica, ela faz muita diferença, sim, né? E algo que me ajudou muito nessa minha trajetória foi justamente ficar nas salas de aula do Sabin, assistindo aulas de diversos professores. Por isso que eu falo,
o estágio é importante, porque ali você tem contato com várias aulas de vários professores, né? Então, é até interessante você fazer estágio em escolas diferentes, para você ter visões diferentes. E eu assisti aula, não era só de química, né? Era de química, física, história, geografia, e isso foi, assim, muito enriquecedor, porque eu tive contato com várias metodologias, eu tive contato com diversas trajetórias ali dos próprios professores. E eu não sei a quantas mulheres eu falo aqui nesse momento, mas olha o que eu coloquei ali. Quando eu entro no Sabin, eu não tenho perspectiva de entrar nesse mercado. Eu não fui lá pensando, nossa, eu quero me tornar professora do Sabin, eu quero me tornar professora de uma escola particular. Porque o meio é extremamente machista, tá? O meio era, acho que eu posso falar o era, extremamente machista. Nós tínhamos 40 professores e apenas 3 eram mulheres. Uma era a esposa do chefe, era a esposa de um dos diretores. Uma outra professora de biologia, que ela tinha, assim, ali a sua aceitação no meio, mas ela logo foi demitida. Não por ela ser mulher, mas por inúmeros motivos. E a terceira, que eu brinco, que é a minha musa inspiradora, que é a Jerusa, que é uma professora de química fantástica. Eu não sei se vocês aqui, né, dentro da trajetória de vocês durante o ensino médio, já ouviu falar da Jerusa. Ela é bem famosa, o pessoal gosta muito dela. É uma excelente professora, uma professora fantástica. E aí, quando eu olho a Jerusa sendo ela, né, é uma professora na área de química, que, imagina só, haviam poucas professoras na escola, né? Geralmente, professor na área de exatas, eles são homens nas escolas particulares. Eu acredito que vocês vão concordar com o que eu estou dizendo, aí em sua maioria. E aí eu vejo a Jerusa em química, e assim, desculpa, eu sei que está gravando, mas ela dava um pau em muito professor ali, muitos professores. Ela é fantástica, ela é uma das melhores professoras que tem na escola. Isso não é uma fala minha só, é uma fala dos professores também, dos próprios professores da escola, dos próprios alunos. Então, ela cativa os alunos, ela tem ali uma experiência muito grande. E aí, quando eu vi a primeira aula dela na minha vida ali, eu lembro que eu vi a aula dela, eu, monitora, era a última aula da segunda-feira, eu vejo a aula da Jerusa, eu falo, desculpa, mas eu falo, eu preciso melhorar muito para ser professora de uma escola como essa. Por que eu falo que eu preciso melhorar muito para ser uma professora de uma escola como essa? Porque eu não sei vocês, mas eu confesso, eu era petulante demais quando eu estava no último ano de Química na USP, porque o nome USP, ele pesa, né? Então eu falo, eu estou no último ano de Química na USP, nossa, né? E quando você vê uma pessoa como a Jerusa, que é formada numa faculdade particular, e ela tem a capacidade que ela tem a formação, ela tem o traquejo que ela tem com os alunos, e ela tem uma base teórica muito boa, você para e pensa, quem sou eu na fila do pão, né? Então, eu fiz essa reflexão também, que nós temos, às vezes, que abaixar a cabeça e entender o que está acontecendo ali. Não é porque você se formou na USP, você é o melhor profissional que já existiu no mercado. É isso que nós temos que entender. O que o mercado quer, o que o mercado precisa. Porque existem mercados em que ser formado na USP é pré-requisito para entrar. E talvez isso não seja mais tão verdade em determinadas áreas, né? Então, eu percebi essa situação também. E aí, o que me chamou a atenção foi a diferença de aula, né? Que é isso aqui. Como que é a aula que nós temos na universidade e como que é a aula na prática na escola, né? E eu peguei, gente, uma aula de nomenclatura orgânica. Eu não sei como é hoje, mas eu me recordo muito bem das minhas aulas de orgânica, né? Na faculdade, na universidade. Então, vamos lá, nomenclatura orgânica, né? Etanol, álcool etílico, né? Tem 2 carbônicos, ácido carboxílico, ácido etanóico no máximo, ele te fala que é um ácido acético, né? Tem um carbono, ácido carboxílico, ácido metanóico. E bora, e vamos tocar o barco, é isso, né?
E aí, quando eu vejo uma aula de química orgânica da Jerusa, é uma coisa muito diferente. Por quê? Porque você tem que fazer sentido para o aluno, né? Você precisa trazer uma significação daquilo que você está dizendo. Não adianta você ficar naquela coisa. Ele não gosta, talvez, de química. Você tem que trazer ele para a química, né? Então, eu me recordo muito bem da aula dela de orgânica, falando de nomenclatura. Ah, o que é o etanol? Onde eu uso o etanol? O que é o etanol na nossa vida? Ah, então o etanol é o combustível, né? O etanol é utilizado para limpeza doméstica, e fazer o aluno entender que é a mesma coisa, o mesmo composto, o etanol é o mesmo, né? É o que nós ingerimos nas bebidas alcoólicas, é utilizado como desinfetante, né? Aí, vamos lá, vamos para o ácido etanóico. O que é o ácido etanóico na nossa vida? O que é esse ácido acético, né? Por que chama ácido acético, né? Aí você vai para o vinagre. É o vinagre, gente, o ácido acético. Aí você já puxa um gancho com uma reação orgânica, né? Eu pego o álcool que eu acabei de falar e eu pego o ácido que eu acabei de te dar, e se eu juntar os dois, eu tenho um éster, que é a próxima, né, função orgânica que nós vamos estudar. Entenda que é uma dinâmica muito diferente, né? Então, o que mais me marcou foi o ácido metanóico, né? Que é o ácido fórmico, né? E ela falando da picada da formiga. Por que chama ácido fórmico? Porque ele está presente em um dos componentes ali, dependendo da formiga, ele está presente na picada da formiga. Então, a aula no ensino médio, e eu não sei se eu posso generalizar para a escola pública, mas na escola particular, ela tem que ter uma interação com o dia a dia. Você tem que trazer o aluno, né? Eu acho que isso deveria valer para a escola pública também, porque você tem um aluno que ele está estudando inúmeras matérias. Você, na faculdade, você estuda química e pronto. Química, pedagogia, física, matemática, mas assim, você dá uma direcionada, você tem um direcionamento. Quando você está numa escola, não, você tem que chamar a atenção do seu aluno. E isso não significa que você tem que ser um palhaço em cima do palco. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Muitas pessoas acham que, nossa, você é uma professora da escola particular, você tem que fazer piada, você tem que fazer brincadeira. Não é isso. Eu me inspirei em professores ali dentro que eles não tinham essa coisa da brincadeira o tempo todo. Eles tinham um humor mais negro, né? Eu adoro professor com humor negro. Hoje em dia não pode tanto, porque dá problema, né? Mas aquele professor ali que ele tem que cativar o aluno de alguma forma. Não necessariamente fazendo brincadeiras, piadas, não é assim. O aluno que está ali realmente para estudar, o aluno do cursinho, por exemplo, que é o que eu acompanhava muito, né? Ele quer conteúdo, só que ele quer conteúdo, mas ele quer um conteúdo de uma maneira que faça sentido para ele, né? Que você consiga cativá-lo, né? E aí eu trouxe um aqui que é o meme pronto, né? Porque eles vão brincar com vocês, galera, né? E você tem que trazer o aluno para você. Aqui é a foto da divulgação do vestibulinho, né? Vem mostrar sua força, e eu canto para eles uma musiquinha, né? Eu tenho uma musiquinha que eu canto para decorar força de ácidos, né? São essas estratégias que às vezes nós temos que ter. Às vezes, talvez você não goste, nossa, não gosto de cantar musiquinha. Tudo bem, mas você acha alguma outra maneira de fazer ele entender aquilo, né? Então, eles fizeram esse meme meu aqui, que é o tum-tum-tum muito forte. Tum-tum é só forte, um tum só moderado, não tem tum, esse ácido é fraco, né? Que são os oxigênios menos a quantidade de hidrogênios dos oxiácidos, né? Que é assim que a gente ensina no ensino médio. Então, quando você fala de dar aula no ensino médio e aula na universidade, são coisas muito distintas, né? Então, nós temos que passar por essa adaptação de voltar para o ensino médio, entender a cabeça do aluno e como é que nós vamos motivá-lo, né? Como é que nós vamos pegar esse aluno para nós. Mas, enfim, voltando aqui, né? Eu me maravilho com o Sabin, fico, assim, encantada com a escola, e no meio do último ano da minha faculdade eu decido, eu vou ser professora de química, porque eu me inspirei ali nas aulas que eu assisti, naquele ambiente que eu estava convivendo. E, gente, talvez alguns de vocês pensem, nossa, a Ana se formou em 2013 e vai ser professora do Sabin? Não, eu fiquei 4 anos de monitora.
Eu fiquei 4 anos apagando lousa, né? Mas não era só o apagar a lousa, né, pessoal? Porque o que acontece? Você faz o seu próprio destino, né? Você tem que olhar para as oportunidades, no meu caso ali sendo monitora, e ir atrás. Então, o que eu fiz foi ir atrás. Então, eu comecei a corrigir prova para os professores de química, e entenda assim, eu vou pegar para corrigir prova. Gente, a coisa mais interessante do mundo é corrigir prova quando você é professor. Eu não sei se alguém aqui já tem experiência com isso, mas você entende o que está passando na cabeça do aluno. Você entende as dificuldades que ele tem de aprendizado ali, se você corrige a prova mesmo ou se você só corrige a prova. Então, eu aproveitei isso, né, essa oportunidade do corrigir a prova, para entender como é que funcionava a cabeça do aluno, para eu conseguir, de alguma forma, entender o que era necessário numa aula numa possível aula que eu tivesse para frente. Eu também fui ali, comecei a fazer apostilas na escola, porque as apostilas eram, naquela época, feitas por professores, então a Jerusa, ela me orientava, ela falava, Ana, faz as apostilas, mas não a parte teórica, a parte de exercícios. Então foi algo que me enriqueceu muito também, porque embora a parte teórica não seja a parte assim, a parte é um conjunto, a parte teórica e a prática, tá? Você tem que ter conteúdo, porque sempre vai ter um aluno que vai fazer uma pergunta que você não espera, né? Então, eu fazia todos os exercícios da apostila, porque como eu era monitora do Sabin Média, durante os intervalos aqui, durante os intervalos os alunos tiravam dúvidas comigo, então eu tinha que estar preparada, porque por mais que você ache que um exercício da FUVEST é fácil, sempre tem um do ITA que vai te pegar, né? Então, eu resolvia todos os exercícios da apostila. Todos. Porque se o aluno viesse tirar dúvidas comigo, eu ia saber como responder aquilo. Mas não é um responder para você, é um responder pensando no aluno. Porque o aluno precisa entender como você vai dar essa resposta, né? O aluno precisa entender o que você está dizendo. Então, você tem que pensar com a cabeça dele, né? E aí, durante esses 4 anos, eu começo com aulas particulares, com próprios alunos da escola, muitos me chamavam para dar aula particular para eles, né? Então, eu comecei com aulas particulares. Teve um ano que eu peguei um aluno para dar aula particular, foi indicação. O aluno não era aluno do Sabin, ele era aluno do Einstein, mas ele queria prestar ITA, e eu comecei a dar aula para ele para o ITA, né? Eu não sei se alguém conhece a prova do ITA, mas é a prova mais difícil de química, na minha humilde opinião, né, que se tem hoje enquanto vestibular. O vestibular do ITA é muito, muito pesado, você precisa pegar o Atkins para estudar, você precisa pegar a parte de orgânica, mecanismo de reação. Então, foi algo que me ajudou muito na parte teórica, na parte de entender a química ali de uma maneira diferente do que nós víamos na faculdade, mas assim, com uma pegada do ensino médio, preparar essas aulas. E no meu último ano, ali em 2016, né, quando eu já estava quase jogando a toalha, já estava quase desistindo, porque, poxa, eu já estava há 3 anos enquanto monitora na escola, não vinha nada, e eu com aulas particulares, aí vem aquela incerteza, aquela insegurança, como que vai ser isso? Me foi dada a oportunidade de, em 2016, eu dar aulas no período da tarde no Sabin. Entenda que eu dava aulas no período da tarde de recuperação, mas eu não ganhei para isso, tá, galera? Foi apareceu a oportunidade, eu abracei, né? Eu abracei ela da maneira como eu pude ali. E deu certo. Deu certo, os alunos gostaram, os alunos eles se identificaram comigo, porque eu tenho muito que foi essa experiência que eu tive de olhar para a aula do professor, de conversar muito com a Jerusa, ela sempre me ajudou muito de como montar uma aula, tudo. Eu vou falar para vocês sobre isso também. E em 2017, eu me torno professora da escola. A princípio, eu daria aula apenas para a primeira série do ensino médio, mas no segundo momento, um outro professor, ele é retirado do quadro de professores, e eu inicio como professora no Sabin em 2017,
como professora da primeira série, como professora da segunda série e com coordenação de Olimpíadas Científicas, né? Eu começo com tudo isso aqui, porque eles, você fala, nossa, Ana, mas foi um mega salto. Entenda que foi um mega salto baseado num histórico de 4 anos dentro da escola, sempre me dedicando muito, tirando dúvidas dos alunos, dando aulas no período da tarde. O que a escola precisava, eu sempre estava à disposição, porque nesse começo, galera, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que mostrar a sua cara, né? Então, eu mostrei aqui rapidamente a minha trajetória enquanto monitora no SEIB, mas eu sei que outras escolas é diferente. Por exemplo, no COC, eu sei que você presta uma prova e você é o professor monitor, então você recebe para ficar no período da tarde no COC, né? Tirando dúvida, em plantões de dúvida. O que são os plantões de dúvida? É basicamente o que eu fazia nos intervalos no SEIB, né? Você tem ali a apostila com os exercícios, os alunos vão até você para poder tirar as dúvidas com você. Isso é uma forma de você mostrar a sua cara numa escola particular grande como o COC. Mas entenda que o COC, fazer esse meu mecanismo, ele é um pouco mais difícil, né? Porque o SEIB me deu uma oportunidade que numa escola como o COC é mais difícil acontecer. Eu já sei de casos que aconteceu, tá? Não é impossível. Da mesma forma que eu sou a única, acho que da trajetória do SEIB, a fazer esse caminho que eu fiz. Então, no COC, eu sei de algumas situações em que isso aconteceu. Mas o bom de você entrar numa escola como o COC, né, para ser monitora, é um bendito do network. Entenda que isso é sim importante na nossa área, né? Porque uma vez que você entra numa escola, você conhece outros professores que também são ali monitores e você conhece pessoas que dão aula em outras escolas, talvez nem em Ribeirão Preto, mas em cidades vizinhas, e aí você tem essa teia, né? Eu brinco que eu não participo dessa teia, porque eu sou exclusiva do SEIB, então eu não consigo fazer parte dessa teia. Mas é legal para quem está começando, né? Tentar essa monitoria. Vocês que estão no 4º, 5º ano de faculdade, é legal você ir atrás dessa monitoria numa escola como o COC, como a FAP, que eu sei que eles possuem. Até no SEIB, pessoal, não é algo assim... Nós estamos, na verdade, hoje com 2 monitores da Química lá na escola, nesse mesmo sistema que eu fiz. Por quê? Porque, às vezes, você não vai tirar dali do SEIB... você não vai crescer ali dentro do SEIB no sentido assim, você não vai pegar aula no SEIB, mas você conhece pessoas da área, você adquire essa experiência que eu estou falando de assistir aula de outros professores, de ter entender como funciona essa dinâmica do ensino médio, né? E aí, com isso, você começa a abrir portas, entenderam? Então, o estar dentro de uma escola, por mais que seja apenas como monitora, apagando lousa, que seja, é importante para você entrar nessa rede de network, entenderam? Porque, assim, eu tenho amigos, eu tenho um colega, acho que a Joana vai lembrar do Renato, o Renato era um aluno fantástico, maravilhoso, o Renato. Como que é o sobrenome, Ana? Tu lembra? Eu não lembro. Sabe um ruivo que trabalhava com... sim, com o Greg. Do ele Greg. Tem um sobrenome italiano. Eu não lembro o sobrenome dele, mas a gente é o Renatão, né? Que a gente mesmo, Renato. Renato tinha um cabelo pela cintura. Aí eu falava para ele que eu ia cortar e vender, que ia dar mó grana, cabelo vermelho, daquele natural, lindo, ruivo, né? Lindo. Depois ele cortou o cabelo. Ele cortou, né? Ele cortou e vendeu. E onde que está o Renato hoje? Oi? Que é? Ele cortou e vendeu, né? Vendeu mesmo, ó. Falei para ele que ia dar uma grana aquele cabelo. O cabelo muito bonito. E o Renato é uma ótima pessoa, ótimo aluno, né? E onde que ele está hoje, Ana? Faz tempo que eu não o vejo. Então, eu, inclusive, ele entrou em contato comigo recentemente, porque ele terminou o doutorado, né? Ele fez o mestrado, doutorado, e... Gente, como eu tô velha. Como assim, doutorado? Não é possível. Gente. E ele fez o mestrado, doutorado, ele é fantástico, o Renato. Ele é fantástico. Mas, assim, ele está nesse processo, fez mestrado, doutorado, não tem, nesse momento, ele está tentando o pós-doc, mas enquanto ele não tenta o pós-doc,
consegue o pós-doc, ele está tentando aí entrar nessa parte de aulas, né? Na rede particular. Então, como ele, assim, ele demorou para entrar no jogo, que eu brinco, né? Ele demorou para entrar no jogo, então, assim, para ele, nesse momento, ainda está muito difícil. Eu estou tentando, da maneira que eu posso, indicar ele para aulas particulares e tudo mais. Eu sei que me parece que ele começou numa escola da cidade dele, dar aula ali em Santa Rosa. Mas o começo é difícil, pessoal. Não é fácil. O início é complicado, né? Ana, se você pudesse ter mudado algo aí na sua trajetória, você teria mudado alguma coisa? Eu acho que o que faltou, no meu caso, foi eu ter o estralo que eu realmente, que eu queria para minha vida era dar aula. Se eu tivesse, talvez, entrado nesse mundo, né, nessa parte de monitoria um pouco antes, talvez eu tivesse me tornado professor e entrado no meio um pouco antes. Eu acho que foi, não, isso é algo meu, né, algo interno meu. Por isso que eu falo que, às vezes, eu vir e contar a minha história possa mexer com alguns de vocês nesse sentido, né? E também tem o outro lado da minha história, que não tem problema, tá? Olha o que eu fiz, gente. Eu fiz iniciação científica, eu queria bacharelado, eu queria engenharia química, eu falava até o meio do meu último ano de faculdade que eu ia fazer engenharia química, montei um restaurante que deu tudo errado e acho que eu dei certo, né? No final das contas foi difícil, passei por muitos perrengues, mas eu cheguei lá, né, na parte de ser professora. E eu falo com muita tranquilidade, eu amo demais o que eu faço. Eu acho que é isso que vocês precisam entender, né? Eu amo ser professora. Eu me realizo sendo professora. Eu gosto demais de estar dentro de uma sala de aula, né? Até a Joana perguntou no início da nossa conversa, nossa, Ana, mas você está na coordenação, está dando aula? É algo que, assim, o estar fora da sala de aula não é algo que me agrada nesse primeiro momento, né? É algo que, às vezes, eu brinco com os meus alunos, eu saio de algumas reuniões pesadas na escola, né, de coordenação, e com a cabeça cheia, e aí eu vou para a sala de aula, parece que eu relaxo. Eu sei que é difícil acreditar nisso em alguns pontos, mas eu relaxo, gente. É algo que me traz um prazer muito grande, estar numa sala de aula, estar com os alunos, e eu gosto do ensino médio. Entenda que eu não quis a carreira acadêmica, não é algo assim que me chama tanto a atenção. O estar no ensino médio, ali com os adolescentes, ele me traz uma vida, né? É muito gostoso. Os meninos fazem meme, nossa, como eu mostrei esse, eles têm um carinho muito grande por nós ali dentro da escola, no SEIMEN, não só no SEIMEN, em outras escolas eles têm um carinho, eles têm uma admiração pela figura do professor muito grande, entendeu? Então, não é aquela coisa que muitos acham, nossa, você é professora da escola particular, então você tem que fazer o que o aluno quer, porque senão o pai tira e... Não é assim 100%, tá, gente? Não é assim também. Uma escola que ela é séria, ela vai respeitar o professor, ela vai apoiar o professor nas situações que acontecem ali no dia a dia, entenderam? E vamos continuar aqui, vamos continuar um pouquinho. Eu virei professora e eu agora, José, né? Porque vejam bem, tá, Ana, você virou professora e foi tudo lindo, né? Foi tudo maravilhoso, né? Começou a sair borboletinhas, assim. Não foi fácil. O começo não foi fácil, porque entenda que eu entro numa escola como o SEIMEN, que é um peso muito grande, e aí tem trabalho para fazer. Você tem que eu entrei, mas você tem que manter. Você tem que se manter, né? A escola particular é isso. Todo ano, né? É um ano novo, gente. Nossa, Ana, que péssimo que você está dizendo, né? Todo ano é um ano novo. Não, galera. Todo ano é um ano novo mesmo, porque o aluno não te conhece. O aluno que entra, ele não te conhece. Você pode ser o melhor professor da escola. Você pode ter sido eleito paraninfo 50 vezes. Você pode ser o professor mais adorado da escola. O aluno que chegou não te conhece. Ele não sabe quem você é. E você pode ter o melhor histórico possível, mas você tem que, todo ano, se criar, você tem que se reinventar, você tem que se adaptar àquele aluno que chega.
entendeu? Você tem que pensar naquela geração. Hoje, nós fomos falar da prática docente hoje no ensino médio, com a pandemia, foi uma coisa muito diferente o que nós estamos vivendo, né? O que tem que ser feito. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, preparar a aula. E agora é a hora que eu não sei se vocês aqui têm alguma experiência com o ensino médio, mas o preparo da aula é o momento mais importante, né, da sua prática. É sentar a bunda e preparar a aula. Como você vai preparar a aula, Ana? Como você prepara a aula, Ana? Entenda uma coisa que a Jerusa sempre me falava, que o melhor jeito é o seu. Você precisa se encontrar. Você precisa entender aquilo que é legal para você. Não adianta criar um personagem engraçado, sorridente para os alunos e que você não vai conseguir manter esse personagem. Você tem que ser você. Você tem que olhar para aquilo que você consiga sustentar no primeiro momento e preparar a sua aula de maneira... Eu, por exemplo, eu preciso que as coisas venham de maneira espontânea. Eu não consigo parar e pensar em piada no momento 5, aí sim, depois de 5 minutos de aula, eu vou fazer uma piada assim. Depois de 30 minutos de aula, eu vou fazer uma brincadeira assim. Eu não sou dessa forma. Eu não consigo ser desse jeito. Eu vejo a dinâmica da aula, a dinâmica da sala, e aí as piadas, as brincadeiras, nesse sentido, acabam surgindo. Ou talvez não. Entenda que não é só piada, brincadeira. Você tem que passar o conteúdo, porque no final das contas, galera, o que importa é... Eu aprendi química com a Ana. É isso que eles vão ver no final das contas. Por mais que não é o professor engraçado. Eu senti que eu aprendi alguma coisa. Eu senti que essa aula me ajudou em alguma coisa. Pensando no ensino médio, porque eu começo no ensino médio, né? Eu começo ali na primeira e segunda séries. Eu vou bem na prova? Mas não é que você tem que entrar na sala e dar a prova para o aluno, tá? Não é isso. Porque ele também vai perceber se você fizer isso. E ele vai reclamar de você se você fizer isso. Então, ao preparar a tua aula, você tem que pensar como será a sua lousa. Eu tinha professores, quando eu iniciei, colegas, que eles pegavam a folha de sulfite e dividiam a folha de sulfite, exatamente no formato da lousa, e iam escrevendo como seria a lousa dele. Tinha colegas meus que iam para a escola, montavam a lousa na escola, ficava montando lousa na escola, para ver como seria uma lousa em que o aluno conseguisse olhar, bater o olho e falar, nossa, eu estou entendendo. A sua lousa não pode ser bagunçada. Ela tem que ser organizada, né? De forma que o aluno bata o olho e fala, nossa, não pode ser uma bagunça, né? E aí vem outra parte, né? Que é a sua fala, né? Você precisa ser claro e objetivo na sua fala. Você tem que passar confiança e segurança para o seu aluno, entendeu? Por mais que isso seja difícil no início, porque assim, eu confesso, pessoal, que quando eu comecei, eu pensei que eu ia ter problemas para dormir assim na véspera do início das aulas, né? Eu brincava, né? Eu comecei em janeiro mesmo. Em janeiro eu já estava assim muito ansiosa para o início das aulas, preparava as aulas, pensava em tudo, nos detalhes, em como eu ia falar. E ainda que aconteceu algo inusitado também comigo no meu primeiro ano ali sendo professora. Porque o que aconteceu? Eu era professor da primeira série e segunda séries. A Jerusa e o GP é meu diretor de química, ele é fantástico, aprendi muito com ele também. Eles davam aula para o cursinho, os dois. E aí o GP, uma vez ele falou, Aninha, eu vou viajar. Você não fica no meu lugar no Seibim Médio? E aí eu entrei para dar aula no lugar dele, no Seibim Médio. E aí quando você vai para uma sala de Seibim Médio, eu não sei se alguém tem vontade de dar aula em cursinho, pessoal, o meu sentimento ali, eu estava nos bastidores, né, é que assim, ele pode te conhecer, ele pode gostar de você, mas se você não der o que ele precisa para passar no vestibular, ele vai pedir a tua cabeça numa bandeja de prata. A minha sensação era essa.
Então, essas aulas de cursinho aqui são extremamente difíceis de serem dadas. E quando você entra para dar uma aula e você não demonstra que você é confiante, que você está seguro do que você está fazendo, eles vão perceber. E eles vão reclamar. Entenderam? O problema de uma escola particular é essa confiança que você tem que passar quando você está lá naquele palco para inúmeros alunos. Você tem que passar uma segurança e uma confiança muito grande. E por mais que seja difícil, eu entendo o seguinte, me veio a oportunidade, eu falei, eu não vou falar não, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, como tudo que foi me proposto durante a minha carreira, eu falei, eu vou enfrentar. E aí depois, nossa, a Jerusa sofre um acidente, eu tenho que entrar para dar aula no lugar dela de orgânica, e ela era a deusa da orgânica. Foi um ano difícil, 2017, né? Porque no meio do ano o GP infarta. E aí eu assumo no meio do ano algumas aulas dele do Sabin Med. Então, em 6 meses, eu apago a lousa do cursinho e eu vou ser professora do cursinho, né? Então, é uma pressão muito grande, é difícil, é complicado, mas, assim, você tem que aproveitar também as oportunidades que aparecem, você não pode ter medo, porque eu já vi pessoas falando não e tipo, tá, ok, se você não vai, outra pessoa vai. Então, eu aproveitei ali também para poder virar professor do cursinho. Então, em 6 meses, eu estou dando aula para todas as turmas do Sabin Med, da escola, né? E o Sabin Med é muito difícil ali. Mas continuando, galera. Outra coisa que eu tive dificuldade no início, disciplina em sala de aula. Isso aqui é muito difícil. Você tem que ter pulso firme com os alunos do ensino médio, né? O cursinho não. O cursinho é uma beleza, não tem problema com isso. Mas algo que eu acho que também nos faz falta é como você vai lidar com a disciplina em sala de aula. Entenda que você geralmente tem uma legislação na escola, tá, pessoal? Geralmente a escola, ela tem ali uma orientação a dar para vocês, né? Então, siga o que a escola pede. E você geralmente tem autonomia na sala de aula, dependendo da escola em que você está. Então, tenta entender a dinâmica da escola. Não vá com os 2 pés no peito, porque talvez isso não seja bem visto. No sentido, como assim ir com os 2 pés no peito, Ana? Não pode ser grossa com o aluno. Entendeu? Porque você se afasta do aluno. Você não pode ter uma atitude muito, assim, como que eu posso dizer, enérgica, de maneira desnecessária. É lógico que você pode pegar o celular do aluno, eu brinco que eu vou fazer coleção de celular ultimamente, né? Porque com essa volta para o presencial, eles estão grudados no celular, eles não largam o celular, né? Então, não tem problema você pegar o celular do aluno, não tem problema você retirar o aluno da sala de aula, mas desde que você esteja com a razão. Desde que você esteja com a razão. Você tem que ler muito bem aquela dinâmica da sala de aula, até porque existem alunos que eles querem a aula, então você tem que controlar a sala de aula. Que seja tentando trazer o aluno para a sua sala, para a sua aula, porque eu tenho muito disso com os meninos, né? Eu brinco assim, bonitinho, vem aqui comigo, senta aqui pertinho de mim, vem aqui ficar comigo, né? Ou às vezes, né, eu vejo que é um aluno que ele tem uma habilidade, ele tem uma inteligência, mas ele tem uma dificuldade de se manter quieto. Então, eu tenho que trazer ele para mim, conversa às vezes ali, né? Não expõe o aluno, conversa com ele ali no particular, depois traz ele para o coletivo. Tenta nunca expor o aluno, porque hoje em dia os adolescentes, eles têm uma dinâmica muito difícil nesse sentido de exposição, eles são muito tímidos, você está lidando com um público que vem de uma pandemia, que eles ficaram mais quietos ainda em casa, então muitos são muito tímidos, tem que tomar cuidado com essa exposição, na particular tem que ter muito dedo, com questões políticas, inclusive, nossa, tem que ter muito cuidado com questão política, não entre em questão política, nunca, isso é uma fato, vai dar certo para uns, mas muito errado para outros, entenderam? Então, assim, essa disciplina em sala de aula é algo difícil de dominar. Não é algo fácil de dominar mesmo, não. No início eu tive dificuldade, né? Mas ali aos poucos, trabalhando com a coordenação, pegando dicas, né, dos outros professores, eu acabei com o tempo conquistando ali a confiança e, né,
o respeito deles, porque entenda que o aluno ele tem que te respeitar, ele não tem que ele não pode temer você, não tem que ter medo de você, ele tem que te respeitar. Uma vez que o aluno ele te respeita, né? Uma vez que você conversa com ele, ele vai aceitar aquilo que você está dizendo, né? E mais um pouco aqui que eu acho que é importante da prática pedagógica, né? É ética, profissionalismo e comprometimento, né? Isso daqui eu acho que não é só na prática pedagógica, acho que isso é importante em todas as áreas. Você ter uma postura ética, você ter um profissionalismo e um comprometimento com o que você está fazendo, né? Ser professor hoje é uma tarefa difícil? Não é uma tarefa simples e fácil, mas nós temos que nos comprometer com a nossa profissão, nosso ser professor, né? Então, a ética que você utiliza ali com seus alunos, com a sua prática docente, ela é muito importante, porque o aluno percebe, o aluno, ele não é bobo, né? Se você não age de maneira ética e profissional, ele percebe, né? Tem um professor, por exemplo, óbvio que não citarei nomes, que ele tem o hábito de fazer fofocas, né? Vamos falar dessa forma, com os alunos, né? E os alunos percebem isso. Eles não são bobos. Alguns gostam, outros nem tanto. Óbvio que você não vai agradar a todos, mas tenta trabalhar com profissionalismo, né? Você tem que ter, sim, uma postura perante os alunos. Você não... Uma vez que você é um professor, você tem uma vida pública, né? Então, a postura que você apresenta para eles é muito importante, né? Não falo que você não pode sair e ir para um bar, para alguma coisa assim, encontrar um aluno, que eu já fiz isso, já aconteceu comigo. Mas eu falo que a sua postura em sala de aula com eles tem que ser muito boa. Por quê? Porque ele é adolescente, ele vai confundir. Você tem que saber separar isso daí deles também. Porque eles criam um afeto, um carinho com vocês, sabe? Com a gente, né? Então, a postura que você mantém também é muito importante, né? Você se relacionar de maneira amorosa com o aluno não é nada bem visto por parte da coordenação. Eu que agora ocupo esse que não é bem visto. E geralmente dá errado, gente. Eu estou aí há 5 anos na escola como professora, eu nunca vi dar certo essa parte. Então, isso também tem que ser cuidado. Esse profissionalismo, ele tem que ter, né, na escola. E, para fechar, né, eu tenho essa frase aqui, ó. Eu comecei apagando lousa, né? Essa frase, ela, para mim, tem 2 sentidos muito fortes. Um primeiro eu comecei apagando lousa e eu vou continuar apagando lousa. Eu não parei de apagar lousa porque eu não sou monitora. Eu continuo apagando lousa porque eu sou professora. Professora apaga lousa. E aí vem algo que meu diretor, o GP, ele sempre me fala. Quando você está nesse meio, algo que quebra o professor é o subir no salto, né? Alguns professores, eles sobem no salto e a partir do momento que eles fazem isso, eles perdem a proximidade para com o aluno e isso acaba atrapalhando a prática docente. E os alunos não vão se identificar com aquele professor porque ele é arrogante, porque ele é prepotente. E, pessoal, eles não gostam disso. Pelo menos no SEIMI, o pessoal não gosta desse professor arrogante e prepotente. Então, algo que quando vocês entrarem, lembrem dessa minha fala. Lembram da fala do não sobe no salto. Por melhor que você seja, por maior que seja a sua aceitação com os alunos, caso você opte em ser um professor, não suba no salto, continua apagando a lousa, tá? E tem uma outra parte do eu comecei apagando lousa, eu vou continuar apagando lousa, que é algo mais técnico, que é não use slide, tá? Não usem slides. Por quê? Porque eles não gostam. Eles gostam da lousa. Nós já fizemos pesquisas sobre isso. O aluno prefere a lousa. Eu, por exemplo, estou usando slide hoje, mas não é algo que eu tenho o hábito de utilizar e fazer, né? E aí eu gostaria de chamar levemente a atenção para a maneira como eu construí esse slide. E entenda que um slide, se vocês forem construir, tem que ser algo dinâmico para eles. Você está trabalhando com adolescentes. Se for algo parado, eles não vão gostar. Então, entenda que tem que ser algo dinâmico, tem que ter uma brincadeira, mas mesmo assim, eles preferem a lousa. Eles gostam da lousa. E eu espero que vocês, um dia, também apaguem
muitas lousas aí pela frente, tá? E, para fechar, eu trouxe o Paulo Freire, né? Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. E eu pego muito essa parte no trabalho, na palavra, na ação-reflexão, porque uma vez que você é um professor, né, você tem que trabalhar com tudo isso. Como eu disse, eu amo demais o que eu faço. E hoje, ser professora é algo que me traz um prazer muito grande. Nós temos, sim, um grande poder com esses meninos, né? Nós somos aí uma parte muito importante da formação desses alunos. Depois que eu entrei na coordenação, eu comecei a fazer um MBA, né? Porque uma vez, quando você vai para a escola particular, tudo, não é só dar aula. Caso você queira ocupar um cargo de coordenação, né? Se você tiver um interesse, naturalmente isso acaba acontecendo como aconteceu comigo, né? Eu acabo ocupando esse cargo de coordenação. E no MBA que eu estou fazendo, em gestão escolar, um professor trouxe essa frase, né? Por isso que eu coloquei ela aqui hoje, para vocês entenderem a importância de nós, enquanto professores, na vida desses alunos. E ele falava também assim, ó, não importa o que você usa em sala de aula, no sentido de, eu posso usar o melhor computador, eu posso usar recursos gráficos, eu posso usar só giz e lousa, mas o que cativa o aluno a despertar para aquela disciplina, para aquela prática, para a sua área, é você, professor. Você vai motivar o seu aluno, você vai trazer o seu aluno, você vai despertar o interesse nele. Você é uma grande peça na construção da vida daquele garoto, daquela garota, entende? Então, assim, nós temos aí um grande desafio, que é educar. Educar não é só transmitir o conhecimento, né? A educação é a coisa que vem de casa, mas transferir esse conhecimento, mas assim, de despertar nele, principalmente na área da química, né? Que é muito difícil ter esse despertar, já tem ali um preconceito para a disciplina, despertar eles para a ciência, para a química, para qual disciplina seja, tá bom? E assim eu encerro a minha apresentação. Como que eu faço muito aqui? Bom, Aninha. Vou interromper o bom que já aprende. Ótimo. Ai, Ana, que delícia te ouvir. Que maravilha. Muito bom. Que história linda, que história linda que você está construindo. E ó, nós temos algumas questões aqui, temos pelo menos 4 questões. Mas antes de ir para as questões que são específicas, eu queria comentar algumas coisas, se você me permite, ao longo da tua fala, que eu fui anotando aqui, que eu acho que pode ser interessante a partilha da reflexão, né? A primeira delas, claro, é o dito cujo do apagar a lousa, né? Que é fantástico, acho que é uma metáfora da vida, Nossa, eu fiquei fazendo vários links para a palestra que nós tivemos semana passada, que foi com o Felício, né? E o Felício falou várias frases, até eu coloquei, acho que uma ali ou 2 na nossa lista, aqui no chat, depois você pode ver. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa história é o seguinte: muitas vezes a gente reclama, faz um drama e chora e se maldiz porque a gente acha que está numa situação terrível, que está péssimo, que isso, que aquilo, que aquele outro, a gente não consegue enxergar qual é o plano e qual é a importância daquele processo. Para quem acredita em Deus, que plano é esse? Para quem não acredita, bom, o que eu aprendo com isso, né? Independente das questões religiosas, mas o quanto que é difícil a gente valorizar as coisas que aparentemente são menos boas para a nossa vida. Isso vai muito, né, na disciplina de introdução aos estudos de educação e ciência, eu falo muito sobre ciência e sobre epistemologia e sobre, enfim, o que é conhecimento, e isso vem muito do nosso modelo ocidental, que é de sucesso, sucesso, sucesso. Então, quando você tem qualquer coisa que seja diferente disso, a gente acha que é um fracasso. A gente acha que é ruim, a gente não sabe reconhecer os outros lugares de construção, né? A gente acha que assim, nasci e vai para o sucesso. Então, é uma coisa que é viver na carne, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a questão do diploma USP. A gente tem cada vez mais certeza dessa tua fala, né, disso, que é o fato de que o bom profissional é o bom profissional.
Ele pode ser formado na USP, na Unibolinha, na Unisquina, na Uni qualquer coisa. É o cara. Quando você vê um cara bem formado, quando você vê um cara que fala corretamente, que se posiciona adequadamente, é sensacional. E nós temos que parar com essa coisa que foi construída. E aí você fala, às vezes a gente no quarto, quinto ano tem prepotência. Eu vejo, vocês me desculpem, pessoal, muitas vezes eu vejo essa postura, e não é culpa do aluno, muitas vezes isso vem vindo, né? No segundo ano, o menino deixou de ser calouro, ele já posta, a primeira coisa que ele faz é postar no Facebook bem grande lá, com o negócio da Senec, o camelo, tudo assim, né? Agora eu me aguentem, porque agora eu não sou mais calouro. Como quem diz assim, nossa, agora, né? Então, é um negócio e não é culpa, né, do aluno, é legal, bacana, que legal que você já passou isso, mas como que a gente cria uma estrutura que vai levando a gente para a prepotência? Essa é a questão, não é assim, eu sou prepotente, não, a estrutura leva, e o quanto que a gente tem que ficar alerta a isso, né? Quando você falou do etanol, e da professora que falava do cursinho e tal, e do professor palhaço que faz isso, que faz aquilo, né? A gente tem mudado muito a BNCC, as coisas hoje cada vez mais tem exigido, e o quanto que são importantes as disciplinas que nós temos, quando você falou das disciplinas pedagógicas, né? Das disciplinas de articulação, das disciplinas de estágio, das disciplinas de didática, das disciplinas de metodologia, tem tudo isso, e como que a gente muitas vezes não consegue mostrar ou não consegue produzir isso, né? O quanto que é importante. Aí você falou da prova, você falou alguma coisa que você ficou corrigindo prova e o quanto que era legal. Aí eles no chat riram, né? A Érica que escreveu assim, eu achei que os professores ficavam rindo da gente. Aí eu escrevi, a gente só ri às vezes. Não é sempre. Tem histórias divertidas, eu confesso. Tem as histórias, assim, que é o rir, ou é o rir para não chorar, entendeu? Mas é a coisa de você entender o que se passa na cabeça do aluno. Eu adoro corrigir prova, eu não abro mão de corrigir prova. Até hoje eu corrijo as minhas provas, eu não abro mão disso. Tem gente que paga na escola, é muito comum, né? Outros professores pagarem, né? Principalmente na particular tem muito isso, mas eu não abro mão. Mas o que eu queria falar, Érica, que eu dei risada, eu escrevi que a gente só ri às vezes, claro que a gente ri, mas o que eu quero destacar é o seguinte, o quanto que o ato pedagógico, ele é um ato que tem que ser de respeito mútuo, e o quanto que esse acordo, esse encontro, ele é assim, é sagrado, né? Entre aspas, ele é um sagrado, é um encontro é colocar-se na mão do outro. Você vê que no período da Idade Média, você não tinha professor, você tinha antes, né? Até você tinha tutores, os pais iam, período dos gregos, os pais iam, levavam as crianças no liceu, entregava na mão do filósofo, né? O liceu platonista entregava na mão do filósofo que ia acolher esse filho, e na mão desse sujeito, na mão desse, não era professor o termo, né, nem tutora, não sei como é que era o nome, mas na mão desse sujeito ele entregava a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o filho dele. Uhum. Olha o grau da confiança, do engajamento que tem que ser isso, à medida que vai virando uma escola padronizada, com número, com esse monte de gente, a gente perde, mas esse sagrado realmente é com muito respeito. A gente ri, fala brincando e tudo, mas nessa postura da Ana, né, que eu estou falando, é que a gente tem que olhar com muito respeito, porque é um ato máximo de exposição, é você se expor ao outro, né, na sua fraqueza. E o que é pior, é expor a sua fraqueza, porque o aluno fica esperando, nossa, deixa eu ver qual foi a fraqueza que ele identificou. Vocês nunca receberam uma prova que, né, vem, é o lado positivo. Não, você espera a avaliação da prova para ver aquilo que você não sabe, para ver aquilo que está errado, para ver aquilo que é o desconcerto. Então, quanto que isso é sagrado, é importante, né? Outra coisa, quando você falou assim, olha, se você não tiver confiança, os alunos pedem a tua cabeça numa bandeja de prata. E eu fiquei pensando, né? O quanto que a gente não deveria ser assim o tempo todo, mesmo na educação básica, que a gente sabe na educação pública, porque na particular a gente sabe que tem uma cobrança maior. Agora, por que a gente não exige do ensino público? Nós pagamos, somos nós que pagamos o salário do professor, sabe? Exato. E a gente acha que é um favor, né? Os pais acham, vão lá e agradecem os professores, não, muito obrigado que você fez e tal. Ok, mas cadê a cobrança pela qualidade do ensino? E aí não é só com relação ao professor. Nós pagamos o deputado, nós pagamos o senador, nós pagamos o presidente, nós pagamos o vereador, né? E isso sai muito mais caro do que pagar uma mensalidade de colégio particular.
E a gente acha que quem tem direito é o professor, é o pai do colégio particular. Quem tem direito somos nós, que somos cidadãos e que pagamos impostos, né? Então, o quanto que nós deveríamos exigir a cabeça numa bandeja de prata do vereador, do prefeito, dessas pessoas para quem nós pagamos a educação do nosso filho. Não é só do professor, né? Do professor também, de todo mundo, né? E a legislação que você falou, aprendam sobre legislação. Você veja, a gente passa nas aulas, né, Ana? A gente fala de LDB, a gente fala de BNCC, a gente fala de toda a legislação. O Elmir, né, a pessoa nossa especialista, é o professor Elmir, né, de gestão educacional. E o quanto que às vezes o aluno vê, tá lá no slide, tem no slide, vai estudar? Não, já está no slide do professor Elmir, não está no texto lá do professor Elmir, e está lá, aquela coisa lá longe. Aí quando você cai na escola, você tem que ler um memorando. O que é esse treco? É muito difícil, Jô. O que é isso? É muito difícil. Então aproveitem o professor Elmir para perguntar assim e tudo. E o último comentário que eu quero dizer, né? Você falou da ética e tal. De fato, né? Nós somos professores o tempo todo. O problema é que as pessoas acham que uma diferença entre ensino e educação, né? Eu até sempre falo isso com relação à educação infantil. Que a gente fala educação infantil, mas a gente fala ensino fundamental e ensino médio. Vocês já repararam? No infantil, a gente fala educação. Mas depois que entrou no primeiro aninho, a gente chama ensino fundamental. Ensino médio, qual que é a diferença? A diferença é que educação infantil é educação o tempo todo. O abraço da professora é pedagógico. A orientação do olhar da criança na educação infantil é pedagógico. A acolhida lá no portão é pedagógica, ou seja, a educação é em tempo integral. E o ensino, ele é nos 50 minutos de aula. A gente acha, né, que o ensino é nos 50 minutos de aula. Então, você quer só fazer um ensino ou você quer fazer uma educação? Porque educação é a postura no barzinho, né? Então, eu vou dar aula lá sobre etanol, e que o etanol não sei o quê, e aí o aluno me vê caindo lá, bebendo no negócio. Como é que é isso? Até onde está o direito do público e do privado? Isso é uma outra discussão, né, Ana? Mas eu acho que isso se perdeu. É sério isso, eu acho que isso se perdeu muito na ideia do direito individual, tá igual a história da vacina. Não, eu tenho direito de não me vacinar. No coletivo, você não tem direito de não se vacinar, porque as nossas crianças não podem se vacinar, né? Então, a partir do momento que você toma uma atitude individual que tem uma repercussão, enfim, discussões éticas para além. Nossa, eu fiquei aqui com 1000 coisas. Mas ó, a primeira pergunta é da Vitória. Vitória, você quer fazer? Ana, você quer ler ali no chat? Está ali em cima. A primeira pergunta é da Vitória. Espera aí. Peraí que eu já acho. Se você quiser, eu leio. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Mas tá baixo, eu acho. Estou perdendo aqui muita coisa. É Vitória. A Victória. Ela perguntou, Ana, você acha que as escolas particulares têm abertura para dar oportunidade de monitoria para nós que estamos no meio do curso? E como que nós podemos fazer essa abordagem nas escolas, nessa busca de oportunidade, nesse meio, inicialmente, né? Como se aproximar? Eu acredito sim, tá? Que essa possibilidade exista. Eu lembro, inclusive, de um colega meu, ele começou como monitor no Marista, ele conseguiu uma vaga de monitor no Marista muito parecida com a minha, do Sabin. Então, e ele estava, acho que no 2º ou 3º ano da graduação, quando isso aconteceu. Então, tem também, pessoal, assim, da maneira como você encara essa oportunidade, porque você acha que quando eu entrei no Sabin, eu vi que eu teria que apagar a lousa, você acha que eu fiquei feliz, né? Eu não fiquei. Eu fiquei falando, gente, como assim eu vou apagar a lousa, né? Então, é algo que você tem que encarar, né? Como que você vai encarar isso, certo? Como que você vai ver isso? Então, às vezes você consegue situações como a minha e como a dele no Marista, mas o COC, eu sei que ele faz a prova. Eu não tenho a informação se é apenas para pessoas já formadas ou pessoas que estão no processo da graduação, entendeu? Escolas como o CEIM e o Marista, eu sei que eles têm essa oportunidade mesmo que você esteja no meio da graduação, entendem? Agora, o COC, a FAAP, o Einstein, eu não sei se tem monitor, eu não faço ideia. Um outro lugar que eu sei que algumas pessoas, às vezes, vão para iniciar é a escola de ensino fundamental. Daí vai muito do seu perfil. Eu não tenho muito perfil do fundamental. Não é algo que me agrada no primeiro momento. Mas o Seibinho, eu sei que ele
o CEIBinho, né, que a gente fala, é o CEIBinho Ensino Fundamental. Eles têm o hábito de pegar pessoas mais novas para dar aula no ensino fundamental, e esses professores geralmente vão crescendo, acabam saindo, eles vão fazendo essa troca constante, né, ali no fundamental. Então, uma outra estratégia que talvez seja interessante para vocês é essa. Você tem escolas como Itamaraty, que abre o ensino médio, tem ensino fundamental, talvez seja importante, começa no fundamental, depois vai para o médio. A Miró também abre o ensino médio. O Colégio Pequeno Príncipe abriu o ensino médio, mas ali a dinâmica é um pouco diferente. Eles não vão pegar quem é fundamental para o ensino médio nunca, porque eles vão pegar aqueles professores que têm mais experiência, professores mais experientes. Então, entrar no ensino fundamental do CPP, que a gente fala, que é o Colégio Pequeno Príncipe, ok, você até conseguiria no meio de uma graduação ou no final da graduação. Agora, lá no ensino médio já é mais difícil, né? Quando você fala das grandes escolas de Ribeirão Preto, que são, né, o CEIBin, o COC, o SEB, né, agora, o SEB, o Einstein, a FAAP, e agora o CPP vindo forte, começar nessas escolas de cara no ensino médio, saindo da graduação, é muito difícil. Eles querem experiência. Por isso que às vezes é interessante vocês irem a escolas menores de Ribeirão Preto e região. Existem muitas escolas na região que pegam professores recém-formados para dar aula. E isso ajuda bastante vocês, tá bom? E eu acho, Ana, é muito importante isso que a Ana está falando, porque assim, às vezes a gente fica com né, 5 dedos escolas, 5 escolas aí, as grandonas. Eu não sabia que o Pequeno Príncipe e a Miró estavam abrindo o ensino médio. Mas a Miró aonde? A Miró no mesmo espaço físico? Será? Não, porque a Miró é pequena, é outro. Ali. É outro, Jô. É outro. Tem um espaço físico deles, próximo aqui à minha casa, que é próximo ao CEIBin. Então está abrindo mais oportunidades, olha. Sim. Mas isso é muito importante que a Ana fala, porque a gente fica conhecendo algumas, mas tem uma porção de colégios que são menores. Então, acho que vale a pena nessa pergunta que você faz, Vitória, acho que a Érica também, não sei se a Érica, o Gabriel, que perguntaram um pouco nesse sentido, do Pedro, mas é importante assim, fazer uma busca na internet, escolas particulares em Ribeirão. Anota o nome de todas, arruma um currículo bem bonito, né? Aliás, não sei se vocês assistiram a live acho que eu divulguei para vocês, né? Que teve semana passada, da minha colega falando de currículo. Tem que arrumar um currículo bonito, não é aquele currículo meia boca, largado de qualquer jeito, porque senão às vezes as pessoas ficam, mas precisa de indicação, mas precisa de não sei o quê, mas a pessoa não se esforça para fazer um negócio legal. Eu já vi currículos assim, muito mal escritos, muito feio, muito desajeitado. Não, capricha no currículo, capricha na estética, capricha no conteúdo, valoriza as experiências que você tem, né? E uma coisa importante é saber conhecer a escola, né, Ana? Porque, por exemplo, se você pega uma escola particular do tipo Waldorf, ela vai ser completamente diferente de uma CEIBin. Muito. Muito. Aí eu estou falando de água e óleo, né? E mesmo que você pegue uma SEB-COC, ou uma CEIBin, ou um FAP, que são semelhantes, porque tem objetivo de aprovação em vestibular, né? Notoriamente são escolas voltadas para isso, ainda assim haverá diferenças entre elas. Haverá. Então é importante conhecer, né, Ana, essa diferença, né? Existe uma diferença muito grande entre as escolas, entre propostas, né? De regimento interno é muito diferente, e inclusive com os professores, né? O CEIBin não é porque eu estou lá, mas é uma escola muito tranquila para se trabalhar. É um ambiente muito gostoso, muito leve para se trabalhar, quando diz respeito como é que fala? A relação entre os colegas. Entendeu? Então, assim, não é um comendo a cabeça do outro. Entendam isso. O que eu tenho na minha área é muito pelo contrário. Nós nos ajudamos. É um companheirismo. Porque, assim, eu não tenho interesse que o professor que dá aula comigo em química vá mal. Muito pelo contrário, eu quero que ele vá muito bem, é a área, né? Que aí vem na ética e profissionalismo, né? Você tem que entender que não é você, é a área, é a escola. Uma vez que você vai para o individual, você perde. Você tem que pensar no coletivo, que é o que a Joana disse, né? É o coletivo, entendeu?
Então, assim, eu tenho história de algumas escolas que eles trabalham um pouco mais nesse lado individual, né? Lá no SEIMI a gente trabalha no coletivo. É o coletivo. E são escolas particulares, né? Essa questão do individual, a gente sabe muito de escolas que pagam uma fortuna mesmo, fortuna. Tem professores que recebem uma grana muito alta, por hora aula. Só que o cara vai lá, dá a sua hora aula naquele momento, né, e vai embora. É o dador de aula. Dador de aula, não é uma pessoa da escola. Ah, Joana, isso é um problema? Isso é ruim? Não sei. Cada escola tem um perfil. Se você acha que você se identifica com esse perfil, é uma questão, é um modo, né? Bom, pergunta da Érica. Ela pergunta assim, no começo você se sentia insegura para responder questões que você nunca imaginou que o aluno iria te perguntar? Como você fazia para responder uma pergunta que nunca havia parado para pensar? Ô, Érica, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é só no começo, não. Isso acontece até hoje. Entenda que eu tenho uma experiência muito pequena. O meu diretor de química, que eu dava aula no lugar dele, que eu entrei no lugar dele no cursinho, ele deu aula há mais tempo que eu tô no mundo. Você tem noção disso? O SEIBIN tem a minha idade, entendeu? Então é uma história muito além da nossa, da minha. Eu estou no meu 5º ano dando aula. Eu sou surpreendida ainda com perguntas que eu não esperava que os alunos fossem fazer, não só de cunho teórico, mas de outras situações inusitadas que surgem em uma sala de aula, principalmente no ensino médio, né? Mas, assim, o que eu tenho enquanto postura é o seguinte: não responda aquilo que você não tenha segurança, tá? Porque se você responder errado, é pior do que você não responder. Então, quando o aluno me faz uma pergunta que eu não tenho segurança da resposta, o que eu falo para ele com muita tranquilidade e muita segurança, mas muita tranquilidade mesmo eu não tenho certeza do que você está me perguntando. Eu vou ver melhor sobre isso e eu te respondo na próxima aula. Até hoje, para mim, professores que estão lá há muitos anos, com uma experiência muito grande, é essa resposta que eles falam para que você tenha, para que nós tenhamos. Entenda que você não sabe tudo e não tem como você saber tudo. E quanto mais cedo você entender e admitir isso para você mesmo, mais confiante você fica dentro de uma sala e mais seguro você fica, tá? Porque essa coisa que você acha que você tem que saber tudo sobre tudo, não tem como. Não mesmo. E é melhor você responder algo, dar essa resposta para o aluno do que responder algo errado, aí ele vê que você respondeu errado e aí você perde a confiança dele, você perde a credibilidade com ele. E é importante dar o retorno, né, Ana? Porque isso é uma coisa assim, eu fico assim, me cobrando também, o que eu prometo. Porque às vezes o aluno fica esperando, porque a gente como professor tem um monte de alunos, tem vários, né? Só nessa turma 46, na outra mais 50, na outra mais 60. Aí vem uma pergunta, aquela pergunta se desmancha no mar de gente, ainda mais agora com a telinha, com o quadradinho aqui, a relação pessoal fica dificultada, né? Mas é muito importante isso que você está falando, né? E dar o retorno. O Pedro Henrique está perguntando, na parte final da sua graduação, você teve o sentimento de que ia se formar sem saber nada? De que não ia conseguir ser professora, por exemplo? Se sim, como que você lidou com esse sentimento? Pedro, eu acho que esse é o sentimento de 90% dos alunos de graduação. Eu não sei, né? Mas eu lembro de eu conversando com alguns colegas meus e eles falando, meu Deus, eu não sei nada, né? Como que eu tive esse sentimento, mas aí eu volto na minha trajetória, né? A minha trajetória foram 4 anos ali sendo monitora, mas ela foi importante para eu colocar à prova isso, né? Porque, como eu disse, ao começar a ver as aulas dos professores, gente, eu vi a aula da Jerusa, vi a aula do GP, eu falava, como eu nunca pensei nisso? De verdade. Algumas situações, assim, alguns macetes que parecem tão óbvios, né? E eu nunca tinha pensado naquilo, daquela forma, daquela maneira, que é o que eu disse, é o jeito de passar o conteúdo.
Entendam que ser professor é a maneira como você faz com que o aluno entenda aquilo, sem acabar com o conceito. Você não pode matar o conceito para facilitar, aí, entre aspas, para o aluno, né? Então, é isso que eu também prezo. Mas Nossa, é o mesmo conteúdo, né, Ana? É bem isso, né? É incrível mesmo, né? Você vê a aula de 2 professores, em tese é para ser o mesmo conteúdo. Por que como a Jerusa fica assim? Eu não conheço a Jerusa, agora eu vou ter que conhecer a Jerusa, eu vou ter que tomar um café. Não posso não conhecer essa pessoa tão especial. Ela é fantástica, ela é fantástica, Ju. Ela não vai na Olimpíada lá? Ela não levava os meninos? É porque a Jerusa, né, ela, por ser, né, muito solicitada, por ser a Jerusa, exato, né? Então ela se envolve sim com a escola, mas ela fica mais na parte das aulas, no período da manhã e no período da tarde, com algumas aulas de aprofundamento, né? E ela tem aulas em outras escolas, então ela não está todo dia no SEIB. Não, mas entendeu? Fala para ela colocar um horário na agenda que eu preciso conhecê-la. A gente faz um bate-papo aqui. Vou conversar com ela. Temos que nos aproximar de pessoas boas, pessoas, né? Generosas, isso é importante. Mas, Pedro, foi fazendo muito exercício dali das apostilas, foi vendo as aulas, foi tirando dúvidas, mesmo às vezes algumas dúvidas eu estava meio engasgada, mas ia aos poucos, foi assim. A Tamira está perguntando, Ana, para você, quais são as principais diferenças entre dar aula em cursinho e no ensino médio em geral? Em relação ao conteúdo que tem que ser abordado, a didática, o profissionalismo, diferença entre o cursinho e o ensino médio normal? Olha, é uma diferença muito grande pela maturidade dos alunos. E também pela questão assim, você tem 2 anos para dar aí 80, dependendo da turma, se for a turma média, 100% do conteúdo em química. Então, você tem 2 anos para fazer isso, né? No ensino médio, hoje, nós temos 4 aulas na frente de química, para dar 80% do conteúdo entre primeira e segunda séries. E nas turmas médias, né, que é o primeiro médio e segundo médio, você tem 5 aulas de química para dar em 2 anos o conteúdo da química inteiro. Quando você vai para o cursinho, você tem 6 aulas na frente para dar o conteúdo inteiro até o Enem, começando em março. Então, entenda que o ritmo da aula é muito diferente. E você tem que passar tudo que ele viu no ensino médio e mais um pouquinho, mesmo dizendo da turma do médio. Então, o ritmo é muito diferente. Não tem aula do CIB médio que você não para, você não respira, você fala e passa conteúdo, passa, é aquela coisa meio frenética mesmo, sabe? E aí, não é que você vê que o aluno ele tá meio tortinho assim, né? Você brinca que ele, nossa, vai morrer. Aí você respira, né? Vai morrer, ótimo. Vai morrer. Faz alguma coisa. Ai, que ótimo. Você fala, calma, vem comigo, vai dar tudo certo. Respira, não pira e bora lá, porque eu tenho que acabar conteúdo. É uma coisa muito frenética no CIB Med, né? Então, é um ritmo muito acelerado. Não se tem problema com disciplina, e se houver um monitor para isso, que era o que eu fazia, entendeu? E assim, não se admite esse tipo de problema numa sala de cursinho. Disciplina não tem problema, você não para a aula por causa de disciplina, você não para a aula porque o aluno está no celular, você não para a aula para nada, entendeu? É óbvio que você às vezes tem, como eu disse, não, o aluno morre, né? Porque são 8 aulas na manhã no ritmo frenético, você tem hora que você tem que, se você sente ali, eu dou uns stops ali, vai fazer o exercício enquanto eu monto aqui, né? Mas assim, vai fazer o exercício enquanto eu monto aqui é 1 minuto, tá? Ana, e a questão do conteúdo tem diferença de ser enxugado? A Tamira está perguntando se os conteúdos são mais enxugados ou não. Muito pelo contrário. Médio ou no cursinho. É igual? Dá para dizer que é igual? Não, o cursinho não. É mais. Tem mais conteúdo no cursinho. Tem mais conteúdo. Em termos de quantidade, não de qualidade. Isso. Em quantidade tem mais. Muito mais. Você vai ali, você vai entrando um pouco mais e vai fazendo mais conexões, porque a química ela é conexa, né? Ela é interligada, né? Então, no ensino médio, você vai trabalhando as caixinhas e vai fazendo as conexões na medida do possível. Eu, pelo menos, eu sei que a Jerusa também trabalha assim. Quando você vai para o cursinho, você começa a conectar tudo.
Então, você vai dar uma aula de ácidos, você puxa a ligação iônica, ali, covalente, metais, vai puxando as ligações, né? Ana, olha só, eu sei que você não quer seguir a carreira acadêmica, mas veja que tema para mestrado, né? Primeiro mestrado, depois doutorado, se você quiser. Né? Não vou fazer igual a Rogéria, né? Nessa plaquinha está o seu doutorado. Nossa. Eu vou te dizer, ó, nessa sua fala está o seu mestrado, vou ser menos exigente. Mas é muito rico isso, porque é exatamente os nossos mitos, né, Tamires? A Tamires está dizendo, nossa, eita, pensei que era menos e tal, as percepções que a gente tem de uma coisa e de outra. Mas você veja como que é o conhecimento de conteúdo de um professor, né, batidão no cursinho, e o conteúdo de um professor de ensino médio. Geralmente, no senso comum, a gente pensa mesmo que no cursinho é tudo fragmentado, você ensina um monte de regrinha, um monte de musiquinha, um monte de não sei o que lázinho, e o menino passa no vestibular para um determinado tipo de vestibular. Nossa. Mas olha que interessante, o que é conteúdo, o que é conhecimento? Quando você usa um ácido para ensinar a iônica, eu também procurava dar aula desse jeito, tentando, mas para a gente era no sentido de aproveitar o tempo, quer dizer, já que eu vou ter que falar de ácido, não sei o quê, vou falar de dissociação, vou falar de ionização, vou aproveitar para falar de íon, né? Então era meio que isso, mas é muito rico, né, essa diferença. A Tamires está continuando. A forma que você passa o conteúdo é diferente no sentido de pensar que o aluno já viu isso no ensino médio, teoricamente? É diferente. Puxa mais. Assim, é assim, Tamires, a maneira como eu trabalho, eu sei que hoje, na situação pandêmica que estamos, ela tem que ser dessa forma, que é você pega a base, você tem 3 níveis, né? A base, ali, o médio e o topo, tá? De um determinado. A gente divide mais ou menos assim, né? O conteúdo. Hoje, né? Nós temos que perder mais tempo com a base e com o médio aqui, tá? Nós temos que perder mais tempo com isso, dentro da situação que estamos vivendo. Mas quando eu comecei, não. A base era assim, é médio topo, tá? Por causa do perfil do aluno. O perfil do aluno do cursinho é diferente. Entendeu? Então, hoje nós temos que trabalhar um pouco mais a base, né? Mas antes não. Você ia do médio para o topo. Você pressupunha ali que ele já tinha tido aquele conteúdo no ensino médio, que ele já tinha um conhecimento prévio, você revisava rapidamente e passava. Gostei aqui do Leonardo. Ai, não abri... Esse é o Léo, né? Então, muito bom. Léo, é isso mesmo. A gente começa com a Barbie e termina com o Marx. Mas o importante é o conteúdo. É que eu fiz uma aula uma vez que eu comecei falando da barba deles e terminei falando do Karl Marx, da sociologia e da ecologia. Entendi. Então, a gente conseguiu... Mas é isso mesmo. Ana, o Gabri quer fazer uma questão. Por favor, Gabriel. Oi, Ana, tudo bem? Queria fazer uma pergunta que, assim, por muito convívio que eu fiz no meu ensino médio em escola particular, e meus amigos também fizeram muito, e mais da parte deles falavam que as escolas tendiam a querer mais os professores, tipo, com mestrado ou com algo a mais. Existe mesmo essa tendência? Não. Inclusive, Gabs, desculpa eu chamar de Gabs, é que eu tenho mania de fazer apelido para todo mundo, gente. Pode chamar, sem problema. Perdão, Gabriel. Não tem problema. Eu nem desculpo, nem conheço ele, já vou chamando assim, que é uma maneira, que é uma estratégia que eu uso com os alunos já de aproximação, né? Mas, assim, hoje, por exemplo, o meu diretor, ele não contrata um professor que não tenha licenciatura. Tá? E não é só pela questão burocrática, é pela questão pedagógica, entendeu? Ele não contrata alguém que não tem licenciatura, ele olha para a formação e vê se tem licenciatura ou não. E aí vai de encontro que você me perguntou, Gabriel, com o que a Joana disse e eu falei também. Hoje, numa escola particular, pelo menos no SEIB, não importa necessariamente onde você se formou. Se você tem mestrado, doutorado, pós-doc, especialização, né?
importa quais são as suas experiências. Onde você, como é que você é em sala de aula? Entendeu? Como é que você lidar ali com o dia a dia? Né? Como eu disse, a Jerusa é formada na Unifran, que é a Universidade de Franca, que eu sou de Franca, não é uma universidade de grande prestígio, mas ela é fantástica, deu aula no Poliedro para a turma ITA. E aí? Entendeu? Então, assim, o que mostra muito são as suas experiências. Nossa, ela conseguiu chegar ali, ela deu aula em tal escola. E aí vou mostrando suas experiências e também quando chega no ponto, né, Gabriel, de uma aula teste, eu já participei desse processo de seleção com aula teste, né? O que vale muito é como a sua aula é feita, tá? É a sua lousa, é a sua clareza, é a sua objetividade, todos aqueles pontos que eu coloquei para vocês ali, pensando no ensino médio, como que aquilo é. Uma coisa que eu fiz durante também esse meu processo de formação, e às vezes eu ainda faço, é pegar material de outros sistemas de ensino e ficar analisando o que eles estão falando ali, como é que está isso aqui, porque agora com a BNCC tudo está mudando, né? Nossa, a BNCC vai me deixar louca, a BNCC, Joana. Mas... eu estou aqui com essa pergunta aqui, ó, na ponta da língua. Eu ia falar, mas deixei para o Gabri, né? Mas acho que se você puder falar um pouquinho disso também junto. Porque, assim, e acho que vai muito, assim, vai ao encontro do que alguém escreveu antes ali, que os professores, né, não tinham. Aí eu brinquei na questão da licenciatura, né, que ele falou que o Léo falou, quando ele fez cursinho, mais da metade dos professores não tinha licenciatura, o outro tinha. Era muito comum mas é muito interessante essa discussão, porque, historicamente, o nosso vestibular sempre foi um vestibular muito conteudista. Ele mudou faz bem pouco tempo. Então, se o cara soubesse bem o conteúdo, chegava lá na frente, falava, não tinha muito slide mesmo, não tinha recurso tecnológico, não tinha que respeitar o aluno coisa nenhuma, porque, né, era aquilo mesmo. Então, assim, não é que os mitos, a escola vai mudando, e olha que interessante, particular, às vezes muda antes do que, né, as outras se percebe disso. Mas era um vestibular muito quadrado. Eu me lembro quando eu dava aula, a gente tinha lá a questão do vestibular, que ia cair. Aí a questão assim, era meio metro, meia página falando da extração do ferro. Né? Daí tira o ferro não sei da onde, do Nordeste, trata o ferro não sei do que. Meio metro de texto sobre o ferro. Aí no final a pergunta era, faça a distribuição eletrônica do ferro. Uai, eu não precisava ler, né, toda a história do ferro para fazer a distribuição eletrônica do ferro. E aí o que acontece? Isso caiu em descrédito, quer dizer, eu não preciso de um cara que entenda do processo de extração do ferro, porque eu só quero um cara que ensine distribuição eletrônica. Só que agora, e aí é interessante isso, né? Que a Ana está numa escola, existem todas as outras. Como que vai ser? Porque a BNCC faz todo mundo trabalhar junto, né? É para trabalhar, não é mais... Tem o conteúdo disciplinar, porém, nem o nome de disciplina mais direito vai permanecer. O que vai permanecer é a unidade curricular. Então, eu posso fazer a unidade curricular drogas, a unidade curricular lixo, a unidade curricular sei lá o quê. E aí, lá dentro, todo mundo trabalha junto, né? Então, é uma pergunta que eu tenho que acho que articula com o que o Gabri perguntou. Então, Joana, a BNCC, como nós estamos encarando ela? Porque eu digo que ela tá me deixando louca, né? Porque, assim, os vestibulares são o nosso foco. E, por exemplo, a UFO foi agora, né, o último final de semana, e o anterior nós tivemos a prova da UFO. Eu fui preparar uma aula para a UFO, eu peguei o conteúdo programático, ele estava de acordo com a BNCC, tá? Ele estava escrito lá. E, assim, a mesma coisa. A mesma coisa. Os mesmos conteúdos, tá? E aí ele justifica os conteúdos com as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas dentro daquele conteúdo. Mas ela vai ainda no conteúdo, Jô. Ela ainda não, né? Ela não sai do conteúdo ali, por enquanto. O vestibular ainda está no conteúdo nas caixinhas da química, por exemplo, né? E aí ele acrescenta tem a parte ambiental, tem algumas situações aí que, né, a gente não necessariamente estão no nosso conteúdo programático,
mas que deveriam ser inseridas, né? Então, é mais uma coisa para ser inserida aí, né, teoricamente. Como nós estamos encarando de maneira geral a BNCC, Joana? Nós estamos esperando o que as outras escolas vão fazer. Por quê? Tem escola que já foi e já voltou. Tem escola particular que começou a implementar e recuou. É verdade, verdade. Entendeu? Agora que você está falando, eu estou lembrando que, de fato, teve gente que já se adiantou. Porque essa legislação, pessoal, né, não sei se tem alunos mais dos primeiros anos aqui, uma legislação que foi discutida durante muitos anos e tal, e bateram o martelo em 18. Só que aí veio pandemia e deu uma parada. E aí agora, né, aí teve um monte de propaganda dos roteiros, né, que o aluno pode escolher os seus roteiros, não, os itinerários formativos e aquela discussão toda, né. Agora, se não mudar o vestibular, não sei o que adianta, né, eu fico imaginando realmente o enrosco que é para a escola particular, que mira um lugar que é o vestibular, que tem um certo modelo, e ao mesmo tempo tem que atender a legislação que talvez não, né, diferente. Até nós estamos assim em constantes reuniões, tá, Joana? Eu tive reunião sobre isso no começo de agosto, setembro nós temos mais uma, ali eu com a direção da escola e mais alguns professores que são coordenadores da área, né? Que cada área tem um coordenador lá na escola. Então, assim, eu tive sexta-feira, inclusive, minha aula do MBA, né, foi sobre a BNCC, né, foi a primeira aula, né, porque não se fala em BNCC em uma aula só, é algo bem extenso, bem, né, demorado, é muito difícil a discussão em cima da BNCC, ainda mais porque o MBA, ele não é exclusivo do ensino médio, né, ele é do ensino, então, discutir tudo demora. E aí, uma coisa que o professor falou, e eu acho que infelizmente vai, assim, em curto prazo acontecer, é justamente que as escolas públicas, elas vão acabar indo, né, para a BNCC, elas vão se adequar, mas enquanto o Enem, porque hoje o nosso principal vestibular é o Enem, né, o Enem e a FUVEST, né, são os dois principais aí, a Unesp um pouco também importante, e a Unicamp um pouco menos, né. Mas quando se fala de prova, o Enem hoje é a principal via de entrada, né? E o Enem não se manifestou ainda no sentido de modificação, entendeu? Então, uma vez que o Enem não muda, como nós mudamos? Isso. Então, o que ele fala é assim, as escolas particulares, nós temos, Joana, eu participo dessas reuniões, né? Nós temos o que nós chamamos hoje na escola de projetos. E esses projetos, eles podem entrar como itinerários, porque é o projeto de história da arte, né? É o projeto de xadrez, é o projeto oficina de leitor, né? É o projeto laboratório de química e física, é um projeto de interpretação de questões exatas, é um projeto do jardim, é o projeto de alimentação saudável, sabe? São projetos do espanhol, tudo. O Aletheia, que a gente chama, que é a socioemocional, né? Nós temos aula de inteligência socioemocional na nossa grade já mesmo. Mas, enfim, é algo que nós já temos na escola, com esse nome de projeto. Entendeu? Então, do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista técnico, nós estamos ali com a BNCC já meio que estruturada. Ela está estruturada para nós colocarmos ela em prática. O que, né, tem-se de dúvida são as horas, né? Quantas horas o aluno realmente tem que fazer de cada parte, né? Ali dos itinerários e do conteúdo básico, né? Entendeu? Então, assim, porque se nós vamos para o ensino integral ou não também, né, Ju? Porque é isso. É outra questão. Porque hoje o nosso modelo é aula no período da manhã, conteúdo no período da manhã e aplicação no período da tarde com esses projetos, né? E uma vez que esses projetos hoje na escola eles não são obrigatórios, eles se tornariam obrigatórios. Sim. Né? Então, o aluno teria que participar Aí tem que ser integral. Aí é integral. Aí muda tudo, porque nós estamos numa instituição particular. Sim. E uma vez que você faz o ensino integral, isso muda
tudo. Ah, e o financeiro, tudo. O financeiro, para É. professor, tá? Tem que pagar. Sim, para o professor, para o pai, para tudo, né? Exato. Caramba. Ana, tá vendo, pessoal, a importância de acompanhar a legislação? Quando a gente fala de BNCC, e às vezes, né, é difícil realmente acompanhar, mas olha o que é vivenciar a BNCC, é esse drama que a Ana está falando aqui, é ter que tomar decisão. Pensa, vocês fizeram o curso, tal, passou e chega lá, agora tá na tua mão, professora Ana, coordenadora Ana, você vai tomar decisão. E aí? E aí? Né? E aí? Como é que foi a... Caramba! E aí, José? E agora, José? E agora, José? Gente, mas ó, perfeito, Ana, foi uma alegria, foi uma satisfação, muitos elogios, muitos agradecimentos. Pessoal, vocês podem abrir a câmera um pouquinho para a gente tirar uma foto? Eu acho que quem tiver condições, só para a gente bater uma foto, né, de registro. Registrar o momento, pessoal. Registrar o momento. Eu sei que alguns às vezes não tem, não pode por algum motivo. Isso, exato. Ai, Brenda, ai, que lindo. Pessoal. Olha que delícia ver essas pessoas. Olha, não temos um cafezinho? Não temos um cafezinho, mas... Olha, cadê o Gabriel? O Gabriel não vai abrir a câmera. Matheus, volta aqui. O Márcio. O Matheus que estava aberto, gente. Quem que era? O Matheus está aberto. Gente, não tem como eu mostrar todo mundo. Eu queria mostrar todos. Tem como aqui? Como é que funciona? Deixa eu ver. É que o meu tá ficando em cima, assim, das pessoas. Eu não tô... Tem mais 17. Eu não sei como fazer. Alguém sabe como aparecer todo mundo no Meet ou não? Não tem como? Só você mexer com o Zoom. Você consegue, Jô, clicar nos 3 pontinhos, aí depois aparece alterar layout. Eu mexi no Zoom aqui, deu, deixa eu ver. Mas o duro é caber 40 nesse Zoom, olha que lindo. No alterar layout, Jô, dá para você colocar para caber até 49 pessoas. Ah, é? Como é que faz? Dá uma olhadinha. Clica nos 3 pontinhos e alterar layout. Vamos ver, eu diminuí tanto o Zoom aqui que agora eu não consigo. Eu acho que eu achei, ó. Foi. Aí aparece para você. Aí eu coloco como? Eu colocar até o final. Eu coloquei até o final. Ele está cabendo 49. Olha, que legal. É só colocar isso. Mas aí de qualquer forma, tem que diminuir, né? Diminuir aqui para poder caber. Eu nunca sei se tá. Eu acho que sim. Bom, tá bom. Jeita o cabelo, você jeita. Todo mundo pode tirar foto, né? Isso que é legal. Muito bom. Peraí. Não vai queimar a foto, não, né? Muito bom, pessoal. Ana, gratidão eterna. Muito bom. Depois eu envio um certificado, uma declaração. Eu pergunto para ti o que é mais adequado. Saiba que a sua experiência de vida, ela é inspiradora, né, pessoal? Como o pessoal colocou ali no chat, muita gente escreveu, nossa, que inspiração, é isso mesmo, né? Então, todo mundo aqui com uma gratidão muito grande para você, uma energia muito boa, desejando que você continue na sua carreira, com muito sucesso, com muita saúde, em qualquer empreendimento. Se amanhã você decidir abrir um restaurante, que o restaurante dessa vez tenha muito sucesso, né? Mas eu acho que o importante na vida é isso, né? É você construir o teu caminho. O caminho não está feito, né? Às vezes a gente quer, eu quero seguir esse caminho. Não, mas pera lá, não tem caminho, tem que construir, né? E que experiência de vida linda você compartilha conosco da sua caminhada. Para nós é uma inspiração, uma alegria muito grande, né? Gratidão. E, Jô, eu vou colocar aqui no chat para a galera. Sim. O meu Instagram. Se alguém quiser entrar em contato comigo para conversar, para tirar dúvidas, fiquem à disposição, tá? Fico à disposição, né? Fiquem à vontade. Como eu disse, se durante a graduação eu acho que eu tivesse tido mais contato assim com alguém, teria me ajudado bastante. E eu acho que essa prática docente é algo que, quando você gosta, quando você ama, ela vale muito a pena, tá? É algo que é muito gostoso, é muito inspirador dar aula. Eu gosto demais da conta, independente de todos os perrengues aí que nós passamos diariamente, né, Joana? Você sabe disso também, você é professora. E agradeço muito o convite, gostei muito mesmo de estar aqui, de verdade, adorei. O que precisar, eu estou à disposição. Se
né? Em algum outro momento precisar da minha participação, me coloco à disposição. Gostei muito, fiquei muito feliz com o convite e com a receptividade de todos aqui, pessoal. Muito bom. Obrigada, Aninha. Super valeu. Valeu. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Um beijo grande, bom descanso. Ó, o pessoal é guerrido, tá vendo? Ó, até quase 6 horas aqui tá todo mundo firme. Nossa senhora, coitados. Obrigada, tadinhos. Não, mas eles sabem. Eu digo, olha, quem tem compromisso, né, fica à vontade para sair. Mas quando eles ficam um pouquinho mais, assim, eu fico muito feliz, né? Porque tem condições e porque o papo tá bom, né? Gente, um beijo muito grande. Até depois. Obrigada, Ana. Beijão. Obrigada, Jô. Tchau, tchau. Até mais, Jô. Até mais, Ana. Obrigada. Obrigada. Deixa eu interromper aqui.